Olá, sejam bem-vindos ao canal Política Hoje. Iniciaremos este canal com uma série de vídeos apresentando a biografia de todos os presidenciáveis. Se inscrevam no canal para acompanhar o lançamento de todos os vídeos da nossa série Os Presidenciáveis. E fiquem agora com o primeiro episódio desta série. Sérgio Fernando Moro é jurista, professor, palestrante e ex-ministro da Justiça brasileira. Nascido em Maringá, em 1º de agosto de 1972, filho de um professor de geografia e uma professora de português, estudou no Colégio Santa Cruz e se preparou para o vestibular no Colégio Gastão Vidal. Estudou inglês no Instituto de Línguas de Maringá, cursou Direito na Universidade Estadual do Paraná e mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Famoso pelo julgamento do Banestado e pela Lava Jato, responsável pela condenação do ex-presidente Lula. Em 1996, recém-formado, aos 24 anos, foi aprovado no concurso para juiz e empossado na sede da Justiça na cidade de Curitiba, conhecido como Juiz dos Velhinhos, por julgar em favor dos idosos e contra o INSS. 2 anos depois, foi transferido para Cascavel e em 1998 foi selecionado para fazer um curso de questões constitucionais, conhecido como Programa de Instrução para Advogados da Harvard Law School, nos Estados Unidos, e estudos sobre lavagem de dinheiro. Em 2003, assumiu a primeira vara especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiros em Curitiba. Entre eles, o caso das contas CC5, que analisava remessas ilícitas de dinheiro para o exterior, sendo sua primeira experiência com os chamados crimes de colarinho branco. Em 2007, após passar em segundo lugar no concurso para professor do Departamento de Direito Penal na Universidade Federal do Paraná, inicialmente a lecionar Direito Processual Penal 2 vezes por semana. Operação Banestado. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Banestado, foi criada pela Câmara dos Deputados em 26 de junho de 2003 para investigar responsabilidades de evasão de divisas, em que um grupo de doleiros operavam diversas contas do Banestado em Nova York, condenando 14 ex-diretores e gerentes do Banestado. Em 2020, a sentença foi anulada após decisão com base no regimento interno da Corte, pois houve entendimento que houve quebra de imparcialidade na sentença. Em nota, Sérgio Moro declarou, abre aspas, em toda a minha trajetória como juiz federal, sempre agi com imparcialidade, equilíbrio, discrição e ética, como pressupõe a atuação de qualquer magistrado. No caso específico, apenas utilizei o poder de instrução probatória complementar previsto no Código de Processo Penal, mandando juntar aos autos documentos necessários ao julgamento da causa. Escândalo do Mensalão. Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, a análise dos processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas. O escândalo consistiu nos repasses de fundos de empresas que faziam doações ao Partido dos Trabalhadores para conquistar o apoio de políticos. O esquema começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto, por meio de uma gravação secreta. Depois de o vídeo ter sido divulgado, em que na gravação Maurício Marinho, na época chefe do Departamento de Contratação dos Correios, foi flagrado recebendo propina em nome do deputado federal Roberto Jefferson. Marinho fez uma delação sobre os detalhes do mensalão, que envolviam não apenas os Correios e o PTB, mas também o PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Logo após o flagrante, Jefferson também delatou todo o esquema de corrupção. Ele disse que Delúbio Soares, o então tesoureiro do PT,
destinava uma mesada de R$30 mil para congressistas apoiarem o governo Lula. Além desses, José Disseu, ministro da Casa Civil na época, José Adalberto Vieira da Silva, Marcos Valério e Cátia Rabelo também foram destaques do crime, enquanto Disseu foi acusado de chefiar a organização do esquema de propina. José Adalberto foi encontrado com milhares de dólares na cueca em uma passagem pelo aeroporto de Congonhas. Já Marcos Valério foi indiciado por desviar dinheiro por meio de agências publicitárias e Cátia Rabelo por realizar lavagem de dinheiro e empréstimos ilegais. Em julho de 2017, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sérgio Moro. Em janeiro de 2018, o TRF4 aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Em 2021, a sentença de Lula foi anulada. Ministro da Justiça. Em 2018, seu nome passou a ser cotado para Ministro da Justiça e Segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro. Para ocupar a pasta, Moro pediu exoneração do cargo de juiz devido à impossibilidade de magistrados exercerem cargos políticos, uma vedação prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. À frente da pasta, Moro fez ações de combate ao narcotráfico e transferência de presos e chefes de facções ligados ao crime organizado. Apostou no pacote anticrime como grande marca de sua gestão, prevendo prisão em segunda instância e o excludente de ilicitude, mas a proposta acabou desfigurada no Congresso. Durante sua gestão, houve queda significativa nos crimes violentos. Nos 4 primeiros meses de 2019, o Brasil registrou queda em todos os 9 crimes registrados na plataforma Cinesp. O número de homicídios caiu 21,2% e o número de latrocínios teve redução de 23,8%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. As tentativas de homicídio caíram 8,6% e o roubo de veículos teve queda de 27,5%. Os dados do Cinesp também mostraram redução de 13,6% nos estupros. Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte, menos 5,3%, furtos de veículos, menos 11,1%, roubo à instituição financeira, menos 38,5%, e no roubo de carga, menos 27,3%. Vale ressaltar que no ano de 2019 teve recorde de apreensão de drogas. No mesmo ano, a federal mais apreendeu dinheiro de organizações criminosas e os valores apreendidos até julho já eram equivalentes ao total confiscado em 2018. Superou crises de segurança no Ceará, enviando a Força Nacional, e em Manaus, em Altamira, enviou a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, formada por agentes federais de execução penal e que fornece apoio em situações extraordinárias de crise no sistema. A operação apreendeu chips e celulares e também descobriu um túnel para a fuga. Exoneração e retorno à iniciativa privada. Em 24 de abril de 2020, Moro pediu demissão do ministério após alegar que Bolsonaro interferia na Polícia Federal. No mesmo dia, entregou provas, o que havia dito para a Globo, veiculadas no Jornal Nacional, assim como imagem das conversas que trocou com o presidente. Após a saída do governo, retornou à iniciativa privada, já que não poderia reverter sua exoneração da magistratura, inscreveu-se na seccional paraense da OAB, tendo seu primeiro parecer favorável na disputa contra a Vale S.A., relacionada a uma mina na Guiné. Também foi contratado como consultor pela empresa estadunidense Álvares e Marçal. Outras atividades do ex-ministro é palestrar sobre direito e combate à corrupção e economia. Carreira política. Depois de negar pretensões políticas em 2017, em 2018 aceitou o convite para ser titular do Ministério da Justiça, iniciando-se assim sua carreira política.
Filiou-se ao Podemos em 10 de novembro de 2021 e está ouvindo especialistas para construir seu projeto de governo como pré-candidato às eleições de 2022. Atualmente é dirigente partidário do Podemos. Plano de governo: criação de uma agência de combate e erradicação da pobreza, criação de uma corte anticorrupção. Liberdade de imprensa e de expressão são fundamentais numa democracia. Fomentar o desenvolvimento econômico por meio do setor privado, políticas sociais, educação, saúde e segurança. Opinião e polêmicas. Foro privilegiado. Na opinião do magistrado, esse princípio, abre aspas, fere a ideia básica da democracia de que todos devem ser tratados como iguais. Fecha aspas. Lei de abuso de autoridade. Em outubro de 2016, Moro posicionou-se contra o projeto de lei sobre o abuso de autoridade. Segundo ele, era preciso criar salvaguardas para deixar claro que a norma não pode punir juízes pela forma como interpretam as leis em suas decisões. Liberdade de imprensa. Moro declara que acredita na liberdade de expressão. Abre aspas. O debate de assuntos públicos deve ser sem inibições, robusto, amplo e pode incluir ataques veementes, cáusticos e algumas vezes desagradáveis ao governo e às autoridades governamentais. Ele diz que, abre aspas, a resposta das críticas injustas da imprensa ou das redes sociais não pode jamais ser a censura ou o controle da palavra, fecha aspas, e recomenda. Deve ser o aprofundamento do debate, o livre intercâmbio de ideias, o esclarecimento e não o silêncio. Também ressaltou que tal liberdade não abrange ameaças, não significa também que concordo com excesso ou ofensas a quem quer que seja, mas apenas que, para essas, não acredito que o remédio seja a censura. Em 2019, ele proibiu a entrada de jornalistas com celulares, gravadores e câmeras de filmagem em um evento do qual foi um dos palestrantes. Mais tarde, disse que não houve proibição à entrada de jornalistas com equipamentos, tratando-se apenas de uma falha de comunicação. Abre aspas, a restrição era apenas para filmagem. Fecha aspas, afirmou. Habeas corpus. Em 2 de abril de 2020, durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, Moro defendeu o isolamento social como medida para combater o avanço do novo coronavírus no país. Medidas de isolamento e quarentena devem ser aplicadas. É importante seguir as regras de isolamento, mas também é importante manter a calma. E vamos todos nós, juntos, sair bem disso. Vai sair até um país mais solidário e mais forte, disse Moro em entrevista à Rádio Gaúcha. Ainda durante a entrevista, Moro falou sobre o trabalho nos presídios em meio à pandemia e afirmou: a prioridade agora é o coronavírus, proteção de agentes penitenciários e próprios presos. Se opõe ao uso em massa de habeas corpus para a soltura de presos perigosos, igualmente defendido pelo ministro do STF, Luiz Fux. Vazamento de conversas, The Intercept. Em junho de 2019, o jornal publicou uma matéria com vazamento, através de fonte anônima, de conversas no aplicativo que orientava a promotoria. Definia estratégias, modificações nas operações Lava Jato, sendo acusado de desrespeitar os princípios da imparcialidade entre defesa e acusação. A promotoria ainda teria receio das acusações realizadas contra o ex-presidente Lula e que teria buscado combinar elementos do caso. Moro não reconheceu a autenticidade das mensagens e chamou o The Intercept de site aliado a hackers criminosos. Moro está preparado para assumir o país? Você votaria neste candidato? Deixe sua opinião no comentário. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.